Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre a introdução às ginásticas. Bem, a gente já teve uma aula aí falando sobre ginástica de condicionamento físico, mas vamos entender melhor o que é a ginástica. Então vamos começar do início, né? Vamos começar pela introdução, o que é, né? O que é o conceito então de ginástica. Então, de maneira simples e resumida, ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Bem, o que a gente pode entender daqui? Que a ginástica ela envolve várias modalidades, não é uma coisa só, não é um esporte ou uma atividade única. Vai ter várias modalidades, várias atividades que serão exercícios da ginástica. Bem, então sabemos que a ginástica é um conceito amplo, tá? Que engloba várias modalidades, que podem ser competitivas ou não competitivas. Então, quando a gente pensa em ginástica competitiva, o que vem na sua mente primeiro? Quando a gente fala em ginástica de não competição, o que vem à sua mente? Tá? Então a gente vai dar alguns exemplos aí na sequência. Bom, a ginástica ela favorece, né, os movimentos que vão estar envolvendo então, força, flexibilidade e coordenação motora, entre outras capacidades físicas também. Mas que vai ter sempre um fim, que é o aperfeiçoamento, seja ele físico e ou mental. Então aqui temos dois exemplos de ginástica. Uma ginástica que é de competição, tá? E uma ginástica de não competição, ok? A gente vai entender melhor como que elas se enquadram aí na sequência. Agora vamos ver para a classificação, quais são os tipos de ginástica que existem. Então nós temos basicamente aí 5 tipos de ginástica, que são elas. Então a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de condicionamento físico, a ginástica circense e a ginástica geral. Então, você conhece alguma dessas? Quais são as que você conhece? Tá? Anota aí. Ó, ginástica artística são um nome bem conhecido, tá? Então vamos lá. Ginástica artística é isso aqui, ó, né? A gente está vendo uma dos aparelhos que tem na ginástica artística, que o Arthur Zanetti na modalidade de argolas. Ginástica rítmica, a gente vai ver mais para frente. Ginástica de condicionamento físico, a gente pode pegar como exemplo aqui exercícios de musculação, que vai envolver aí a melhora da capacidade física, das nossas aptidões físicas, por meio de alguns exercícios de aparelhos ou treino funcional, enfim. A gente, inclusive, teve uma aula anterior que a gente falou, inclusive, né, da ginástica de condicionamento físico, a gente citou, falou o que envolve, demos alguns exemplos de exercícios. Aí temos aí a ginástica circense, que está mais voltado com relação dos aparelhos que estão no universo circense, ou seja, do circo, e a ginástica geral, que a gente vai ver aí também mais para frente. Então, basicamente, a classificação é isso. Agora, com relação à ginástica de condicionamento físico, temos exercícios de alongamento, ginástica aeróbica, temos treino funcional, musculação, como já citado, temos o Pilates, CrossFit, hoje bastante conhecido no Brasil todo, enfim, vários outros exercícios, né? Não se limita a esses, mas esses são alguns exemplos alguns mais conhecidos aí, provavelmente você já deve conhecer ou inclusive praticado algum desses. Na ginástica geral, já são exercícios mais elementares, são exercícios básicos que aí vão envolver alguns desses que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, a vela, exercícios de rolamento, parada de mão, estrela, ponte, que é a mocinha ali na imagem está fazendo, enfim, são vários outros movimentos e existe uma enorme variações que a gente pode fazer aí para cada um desses exercícios. Então, por que eu falei que ele é mais elementar? São exercícios básicos
que podem depois serem utilizados para outros tipos de ginástica, como por exemplo a ginástica artística, para a ginástica ritmo ou até mesmo para a ginástica circense de condicionamento físico. Bom, a ginástica circense, vamos lá entender. Como citei, a ginástica circense está relacionada com o universo circense, ou seja, aqueles exercícios que a gente vê que envolvem movimentos corporais dentro de apresentações do circo. Bem, e quais são esses movimentos que existem lá? Existem vários, mas eu trouxe alguns exemplos, que são malabares, tecido acrobático, que é o que temos ali na nossa imagem, o trapézio, acrobacias, trampolim, a corda bamba, perna de pau, pirâmide humana, enfim, e vários outros exercícios que aí envolvem o universo circense. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ginástica artística. Agora a gente vai entrar dentro de um campo que envolve ali regras e competições, inclusive são modalidades que estão presentes nas Olimpíadas aí já faz um tempo. Ela é conhecida como GA, então como a gente fala GA, a gente está se referindo à ginástica artística. Então conhecida como ginástica artística, ainda é citada muitos em livros e sites como ginástica olímpica. Ou seja, se a gente falar sobre ginástica olímpica, a gente está aí falando da ginástica artística, que é basicamente a mesma coisa. A ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da Era Moderna, ou seja, lá em 1896, nos Jogos Olímpicos de Atenas. Inclusive, teve algumas aulas anteriores que a gente falando sobre outros temas, em que a gente citava as Olimpíadas, citava o início das Olimpíadas da Era Moderna de Atenas, em 1896. A gente citava muitas vezes a ginástica como sendo uma das primeiras modalidades a estar presente, né, nesse período. Por quê? Os gregos eles acreditavam que a ginástica artística era a junção perfeita entre o corpo e a mente, ou seja, tinha que ter muita capacidade mental, além da capacidade corporal para a realização. Era um período, inclusive, que existia uma ideia de dicotomia entre corpo e mente, que já está superada, né? Hoje a gente sabe que não há como a gente separar corpo e mente, mas são dois, são dois conceitos que estão intimamente atrelados quando a gente se refere ao movimento corporal na educação física. E quais são os aparelhos que existem na ginástica artística? Alguns aparelhos são exclusivamente para as competições masculinas, outros aparelhos para as competições femininas e alguns poucos são tanto para o masculino quanto para o feminino, que é o que a gente vai citar primeiro. Então, tanto para os homens quanto para as mulheres, nós temos o solo e os saltos. O solo, ele acontece então nesse tablado aqui de 12 metros, que é uma série de exercícios que são realizados sobre eles, né, que vão envolver aí de maneira sincronizada com uma música, né, principalmente para as mulheres. No caso dos homens, a música ela não tem. Os saltos, então, que o objetivo é saltar apoiando-se sobre uma trave, um pequeno trampolim fixado no chão ajuda o ginasta a tomar um impulso e depois realizar os seus movimentos no ar e, de preferência, cair novamente no solo o mais preciso possível. Agora, quais são os aparelhos que são exclusivamente para as mulheres? Temos a barra assimétrica, que ela são então, duas barras que estão pelo menos aí, que estão a uma determinada distância e alturas diferentes. E a ginasta ela deve realizar pelo menos 10 elementos aí durante a sua apresentação, alternando entre essas duas barras. E aí tem a trave de equilíbrio, que ela aqui é o que a gente tem na imagem, então essa aqui é a trave de equilíbrio. Então ela é uma trave de metal em que os ginastas fazem as suas apresentações com alguns elementos que são de caráter obrigatório. Depois a gente pode entender melhor isso se você se aprofundar melhor em cada um desses exercícios. Já para os homens, existem alguns aparelhos que são exclusivamente para as competições masculinas, que são barra fixa, as barras paralelas, cavalo com alças e as argolas. Então, a barra fixa então acontece assim, são apresentações feitas em uma única barra, aí a 2,80 metros do chão, diferente das barras assimétricas, que são duas barras em diferentes alturas e distâncias, uma afastada da outra. Né? Para os homens, somente existe ainda, além disso, as barras fixas.
Nas barras paralelas, as prestações são feitas em duas barras, né? Assim como acontece lá no feminino. Porém, essas barras elas não são assimétricas, elas são paralelas, ou seja, ambas estão na mesma altura. Aí tem o cavalo com alças, ou seja, os atletas evoluem com os seus movimentos ali, obrigatórios sobre uma trave que tem duas alças laterais que servem ali como apoio para a realização dos movimentos. E aí, por fim, as argolas, né, os ginastas aí se apresentam com uma das suas mãos, né, segurando duas argolas que estão de maneira paralela a uma determinada altura do solo. Aqui é a imagem, então. Esse atleta é o Arthur Zanetti, que é um dos melhores atletas do mundo hoje nessa modalidade. Ele é brasileiro, inclusive ganhou aí medalha de ouro em uma das Olimpíadas anteriores. Uma curiosidade, então, né, sobre a ginástica artística. Uma das curiosidades mais lembradas e relembradas durante a história é o caso da romena Nadia Comaneci, que ela encantou o mundo, né, nessas Olimpíadas, que aconteceu em Montreal em 1976, então no Canadá. Ela foi a mais jovem ginasta a ganhar uma medalha de ouro na sua primeira participação. E na primeira vez na história uma ginasta ganhar uma nota 10, né, na ginástica artística feminina. Inclusive, um fato bem curioso é que na época o próprio marcador da pontuação não tinha a numeração 10, porque era algo considerado extremamente difícil. E quando apareceu uma nota, parecia que não era um 10, parecia que era 1.0. E depois que eles foram entender que era um 10, mas o marcador não estava preparado para tanta destreza dessa ginasta tão nova que depois ganhou outras medalhas em Olimpíadas seguintes. Então vamos para a nossa primeira atividade, nosso primeiro quiz. A pergunta aqui bem fácil, bem simples, é só ficar atento aí nas alternativas. Então vamos lá. São aparelhos da ginástica artística. Alternativa A: solo, saltos, barras assimétricas, trave de equilíbrio, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alça e arco. Alternativa B: solo, corda, barras assimétricas, trave de equilíbrio, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alça e argola. Alternativa C: fita, salto, barras assimétricas, trave de equilíbrio, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alça e argola. Ou, por fim, a alternativa D: solo, saltos, barras assimétricas, trave de equilíbrio, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argola. Vamos lá, qual que é a alternativa correta para essa pergunta?
Muito bem, estamos de volta. E para essa pergunta, a alternativa correta é a alternativa D. A alternativa A não é, porque aqui a gente tem uma alternativa que ela não está contemplada, que é o arco. Na alternativa B nós temos a corda, que não é verdadeira. E a alternativa C nós temos a fita, que a gente vai falar mais para frente na ginástica rítmica. Então, é o que a gente vai falar agora. A ginástica rítmica é conhecida como GR. Tá? Surgiu aí na década de 1920, quando foram acrescentados novos exercícios, nesse caso, então, com música, né, a ginástica artística. Então, aí criou-se uma competição específica, que aí nós chamamos de ginástica rítmica, justamente por causa da música e os ritmos que envolvem essa disputa. Seu primeiro campeonato foi disputado em 61, justamente um ano antes da Federação Internacional de Ginástica reconhecer a categoria, que é reconhecida até hoje. A sua estreia nos Jogos Olímpicos aconteceu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Vamos falar um pouquinho sobre as regras que envolvem essa área específica, né, dentro da ginástica. Então, a área de apresentação então, é um tablado também, porém é de 13 metros por 13 metros. Cada ginasta faz suas apresentações com 1, 2, 5 elementos. Aí vamos falar quais são esses elementos, né, que são 5. Então, é o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. Nessa imagem aqui, a gente está vendo as ginásticas estão fazendo a sua apresentação utilizando o arco. Então, né, conhecido aí por muitos como bambolê, mas na ginástica a gente não chama de bambolê, a gente chama de arco. Tá? Vamos entender melhor quais são os aparelhos. Então, como a gente citou, são 5. Então, vamos explicar de maneira rapidinha aí como que é esses aparelhos. Então, a bola, feita de borracha ou material sintético, né, no formato esférico. Temos o arco, né, que é feito de madeira ou plástico, deve ter no mínimo 300 gramas de diâmetro, entre 80 e 90 centímetros. A fita, que é uma fita de cetim, que tem 5 centímetros de largura e 6 metros de comprimento. Temos as massas, feitas de madeira ou material sintético, medindo entre 40 e 50 centímetros de comprimento. E, por fim, a corda, que o comprimento deve ser proporcional ao da ginasta, né, e é feita de linho ou material sintético. E aqui, né, a imagem dos 5 aparelhos. Temos aqui o arco, a fita, a corda, as massas e, né, a bola. Vamos para a nossa segunda pergunta do nosso quiz aqui, que é: são aparelhos da ginástica rítmica? Vamos lá. Alternativa A: bola, arco, fita, massas e cordas. Alternativa B: bola, solo, fita, massas e cordas. Alternativa C: bola, arco, salto, massas e corda. Ou alternativa D: bola, arco, fita, massas e barras. Qual que é a alternativa correta para essa pergunta?
Muito bem, estamos de volta e para essa pergunta, a alternativa correta é a alternativa A, né? Bola, arco, fitas, massas e corda. Por quê? Solo é uma modalidade, né, da ginástica artística, assim como os saltos e as barras. Esses não fazem parte, né, da ginástica rítmica. Muito bem, gente, chegamos ao fim dessa aula, aí que falamos sobre as ginásticas, quais são os tipos de ginástica que existe. Vimos que tem ginástica artística, ginástica rítmica, que foram as quais se aprofundamos melhor, entender ali as regras, os aparelhos e como que funciona, né, durante a competição, né, quais são essas modalidades. Vimos também que tem ginástica de condicionamento físico, que já tivemos uma aula, inclusive uma aula prática falando sobre isso. A ginástica geral, ginástica circense. Algumas são de competição e algumas, né, não têm aí um caráter competitivo. Bem, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima semana. Tchau, tchau!